Olá pessoal, bom dia. Estamos começando mais uma sexta-feira, mais uma live de lançamento do workshop Plantio Inteligente. Já agradecer a presença e a participação de todos vocês. E antes da gente começar, eu gostaria de reforçar para quem ainda não fez a pré-inscrição, esse ano o workshop ele vai ser num formato um pouco diferente. Vai ser só para convidados e convidados dos nossos parceiros e nós vamos trabalhar num formato mais reduzido. E aí a gente está fazendo a confirmação dos convidados até a próxima segunda-feira e tendo vagas disponíveis nós vamos convidar os participantes que se pré-inscreveram e mostraram interesse em estar no workshop desse ano. Vai ser um workshop muito bacana, muito técnico. A gente quer trazer a visão e os aprendizados que a gente teve na safra 24-25. E hoje nós vamos ter um convidado super especial também, assim como os outros, professor Gustavo Castoldi, que é um parceiro, curiosamente é um dos responsáveis por a gente estar aqui hoje. Gustavo que me convidou lá em 2017 para conhecer Rio Verde, conhecer a região, ver todo esse movimento que estava acontecendo aqui, tanto na parte técnica quanto na parte de inovação. E já gostaria de dar as boas-vindas, Gustavo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite aí de participar desse workshop, terceiro workshop, e também participar dessa live, sempre muito bom. Né? A gente, além de colega profissional, a gente é amigo, então fico muito feliz com você contou de vocês virem para Rio Verde, muito feliz que vocês estão em Rio Verde, cada vez melhor, desenvolvendo um trabalho muito bonito e, enfim, parabéns pelo todo esse movimento e acho que esse workshop só coroa, né, ou fecha mais um ano de trabalho da Prisma na região. Então, parabéns pelo evento e obrigado por me deixar fazer parte dele também. Não, com certeza. Essa é a parte fundamental. Nos apoia aí na rotina do dia a dia, nas decisões estratégicas. E, Gustavo, já gostaria que você se apresentasse um pouquinho melhor para o pessoal, suas experiências antes de vir para Rio Verde também, você que não é daqui. Conta um pouquinho de todo esse movimento antes de vir para Rio Verde e hoje o que você faz aqui. Tá ótimo, então. Bom, gente, meu nome é Gustavo Castoldi, eu sou engenheiro agrônomo, formado lá no Paraná, sou do Paraná, formado na UniOeste, e fiz minha pós-graduação em Botucatu, na Unesp, foi onde conheci o Lucas, e estou em Rio Verde tem quase 11 anos, sou professor do Instituto Federal Goiano, na área de fertilidade do solo e também atuo à frente da gestão do polo de inovação. A gente tem uma unidade do IF Goiano focada em inovação, é uma ponte com empresas, a gente tem uma chancela em Embrapi, então a gente consegue desenvolver P&D em parceria com diversas empresas e tem muita coisa legal que a gente faz por aqui. Então é algo que eu sempre defendo, né? A gente está no interior de Goiás, mas no interior a gente consegue fazer inovação, a gente tem muito profissional capacitado, a gente tem um mercado muito pujante, a gente consome muito a gente consome muita inovação aqui em Goiás, né, no interior. E aí a gente tem no movimento aí, não de hoje, já desenvolvendo também coisas bastante interessantes. Então um pouco, eu divido um pouco aí minha vida entre a parte de professor, pesquisador em fertilidade do solo e junto com uma ótima equipe aí à frente da gestão de uma unidade de inovação da instituição. Legal. E é super importante essa interação multidisciplinar, né? Que é até o que a gente falou em alguns encontros anteriores, a pesquisa aplicada e o que está trazendo, aparecendo de novo aí com as inovações, ela tem que ser muito encaixada com a realidade do campo, né? Eu acho que essa interação de você estar dentro da academia, mas também no relacionamento com as empresas e os produtores, ajuda muito a fazer essa conexão e fazer essas pontes para a hora que tem uma solução, ela já sai muito mais encaixada com o que a realidade do campo espera, né? Não, sem dúvida. Muitas vezes a diferença entre a inovação de fato se tornar uma inovação quando ela é utilizada na ponta, ela está em a gente entender como a gente transforma o que a gente faz dentro da academia em algo aplicável aqui. E aí entender o contexto de onde a gente está, né? E como aquela solução pode ser aplicada faz total diferença. Né? É o que diferencia às vezes um projeto bom de um projeto ótimo. Né? Bom demais. Gustavo, bom, seu tema na palestra esse ano no workshop vai ser relacionado à parte de correção e adubação no sistema soja-milho, algo que a gente fala muito também de
construção de fertilidade, construção de altos tetos produtivos, essa escadinha, né? A hora que a gente vai pensando num projeto mais longevo e rentável também. Entrando mais na parte técnica, eu gostaria que você comentasse para a gente um pouco assim, quando a gente fala de correção, naturalmente a gente está identificando uma problemática que precisa ser corrigida. E a gente fala muito da qualidade do diagnóstico. Como que você enxerga esse diagnóstico, uma vez que a gente também vai falar da parte de yield gap, a importância do diagnóstico para depois a gente poder ser assertivo no que a gente vai estar corrigindo? O diagnóstico, saber o que a gente tem para trabalhar é fundamental. É o princípio básico de qualquer posicionamento mais assertivo. Então, assim, e o que acontece na prática, muitas vezes a gente inverte as coisas, né? Então, a gente começa a trabalhar uma área, muitas vezes de arrenda, uma área nova que um produtor está pensando em comprar, ou sem você de fato fazer um diagnóstico preciso daquilo. Então, o diagnóstico ele é parte fundamental de toda a vida de qualquer lavoura, né? Então, desde o início, quando você precisa entender o que você tem, né, para como você melhor entra naquela área, ou até muitas vezes se faz sentido você arrendar aquela área, você comprar aquela área, ou expandir essa produção para aquela área. Então, fazer um diagnóstico ele é o ponto zero de qualquer manejo assertivo que a gente possa fazer. E monitorar ele do mesmo modo, né? Porque afinal a gente não consegue ser assertivo em qualquer posicionamento se a gente não sabe o que a gente tem para trabalhar. E aí a gente tem que ter muita atenção a como você monitora isso, né? E aí você traz para a parte do serviço, né? Da qualidade que você tem que ter para você, desde você como definir como você amostra essa área, a ferramenta que você utiliza, qual que é o racional de camada que você vai trabalhar, o laboratório parceiro que você tem para fazer essa análise, porque o que é muito importante, uma vez que tem uma área e uma realidade da região, você tem muita área já rodando há um bom tempo, áreas produtivas, enfim, você tem que começar a trabalhar o ajuste fino. E para você refinar isso, você precisa ter qualidade daquele dado, e aí passa por toda essa cadeia de apontamento de onde você amostra, como você amostra, ferramenta, capacitação da galera que está lá mostrando, a organização desse fluxo de amostras para o laboratório, a qualidade do laboratório em termos de análise e resultado, e aí você consegue estabelecer um plano mais eficiente de manejo, né? Então, manter um parceiro bom de coleta de amostragem e da parte de amostragem, manter um laboratório que você confia como parceiro para analisar cada ano, 2 anos essa mesma área é importante, porque você consegue construir uma base de dados confiável, você tem um histórico e aí você consegue, de fato, entregar valor no seu manejo, né? Porque se você... a gente conhece, a gente vê muito acontecer, né? Às vezes você muda o parceiro de amostragem, muda o laboratório que você faz análise e você tem resultados, às vezes, que destoam. E você vinha num racional de posicionamento e quando vê você tem que mudar totalmente. Aí você já pode perder o time de compra, né? O produtor, o operacional já vai ser bagunçado. Então é importante você estabelecer muito bem esses parceiros e você fazer esse monitoramento, né? Esse monitoramento de fertilidade, ele não é um custo, né? Ele é um investimento, ele faz parte do investimento da sua produção. Porque aí você consegue ser assertivo, aí você consegue alocar melhor o seu recurso e muitas vezes você consegue até economizar recursos quando você tem um dado preciso, né? Então, acho que estabelecer muito bem os seus parceiros nesse processo é importante e aí sim você consegue entregar valor a partir daquela informação. Não, perfeito. E é o que você comentou, assim, acho que não tem coisa que dá mais dor de barriga a hora que você olha para um resultado e você tem dúvida em relação a ele, né? Sim. Ou seja, quem está trabalhando o dado ou o beneficiário final, que é o produtor, que também conhece a sua área e em algum momento ele fala, não, peraí, não era desse jeito. E aí, onde que está o erro? Então, isso é uma das coisas que a gente conversa muito e a gente investe muito também nessa parte de pessoas e processos, para a gente ter a garantia desse dado primário, ele ser o mais assertivo e ter a maior qualidade possível para toda a sequência, igual você falou, ajustes que precisam ser feitos em algum momento. A gente olhou nessa safra, né? Os custos estão cada vez mais
estrangulando a margem. E aí você tem uma caixa construída, você consegue ajustar e reduzir alguns investimentos pensando em pegar um próximo ciclo e aí você conseguir trazer esse investimento novamente. Eu acho que passa muito por esse monitoramento e essa sequência de atividades que garantem que você está sempre ali um passinho à frente, mesmo tendo essas pequenas variações ao longo do tempo. E é uma das coisas que a gente traz no tema do workshop esse ano, né? Você ser eficiente e sustentável olhando para os potenciais atingíveis e para os fatores que estão limitando. E aí um negócio que foi curioso nessa safra que a gente olhou, a hora que você vai entrando no detalhe do yield gap, o Alencar até vai mostrar isso na palestra dele, você vê alguns fatores ali, alguns nutrientes que vêm impactando de maneira diferente, que às vezes acha que já está meio batido. Então, calagem, correção de solo, o produtor já faz. Mas, por exemplo, um negócio que me chamou a atenção quando o Alencar mostrou os dados que ele vem trabalhando, a questão de nitrogênio, que é algo que a gente não olhava tanto, assim, a soja ela consegue fazer a fixação biológica dela, o nitrogênio não é um problema. Eu sei que você também trabalha bem com essa parte de nitrogênio, também em milho, mas como você vê esse nutriente entrando nesse conceito de limitando algumas produtividades? É realmente assim? Sim, sim, sem dúvida. Nitrogênio é um tema que eu trabalho desde a minha pós-graduação, então ela foi com nitrogênio, né, estudando dinâmica. E desde que eu estou aqui em Goiás, a gente sempre desenvolve trabalhos, enfim, manejo eficiente de nutrientes, mas um deles é o nitrogênio, muito focado ele como fertilizante, um nutriente importante para o milho. Mas, mais recentemente, a gente entendeu, e faz total sentido, a gente tem que olhar no sistema, principal sistema de produção nosso, que é soja, milho, o nitrogênio ele é parte fundamental do sistema e não somente do milho, né? Porque, afinal, você tem uma demanda muito grande para esse nutriente nesse sistema. E aí você falou bem, a soja fixa nitrogênio. Graças a Deus que fixa, porque se a gente tivesse que colocar esse nitrogênio de forma, né, comprar esse nitrogênio, o custo já alto ia ficar ainda mais alto. Mas a gente precisa de um bom manejo de fixação biológica de nitrogênio, né? A gente precisa entender, então, o ponto de interrogação é o seguinte: quanto do nitrogênio que a minha soja consome vem de fato da atmosfera? Né? E essa é a gente tem alguns trabalhos são trabalhos mais escassos, porque você tem que fazer não são trabalhos triviais, né? A gente tem que trabalhar com formas isotópicas de nitrogênio, enfim. Então a gente tem menos dados disso, mas alguns dados da região mostram então que a gente alguns dados da literatura mostram que a gente precisa ter, por exemplo, acima de 70% desse nitrogênio vindo da atmosfera para a gente ter uma lavoura de soja que entrega um balanço neutro de nitrogênio. Um balanço neutro é o seguinte: a fixação biológica colocou no sistema pelo menos a quantidade de nitrogênio que essa soja levou no grão, né? Porque a soja ela consome muito nitrogênio, mas ela é fonte importante de proteína. Esse grão leva aí 50, 60 quilos a cada tonelada que você produz, ele tira da sua lavoura. Então, hoje com altas produtividades, você tem uma exportação muito grande de nitrogênio. Então, a gente precisa de uma lavoura que tenha aí pelo menos seus 70% de eficiência de FBN, ou seja, desse nitrogênio que a soja absorve sendo proveniente da atmosfera. A gente tem alguns trabalhos, alguns dados da região ainda não publicados, mostram aí que áreas de altíssimo potencial, bem manejadas, conseguem entregar acima disso, né? Na casa dos seus 80%, 85% desse nitrogênio vindo da atmosfera. Essa é uma soja legal para esse sistema. Por quê? Porque ela consegue assimilar o que ela precisa, ela deixa uma sobra para esse sistema, né? E aí depois você tem o milho. Mas em lavouras, e aí não são poucas, né? Lavouras que por N motivos você não tem um manejo muito assertivo, você tem N problemas, né, que a gente pode ter. Você, muitas vezes, aquela ideia que a gente tem do tipo, eu coloquei o milho após a soja, então eu tenho X de nitrogênio para... Ela não é bem verdade. Na verdade, o que a gente vê é que isso não acontece em muitas situações, né? O que acontece é que você tem uma soja que ela consumiu nitrogênio do seu sistema. E aí, às vezes, a gente posiciona o milho na sequência achando que esse milho vai ser aproveitado do nitrogênio da soja, quando, na verdade, ele nem tem nitrogênio excedente. E isso, no curto prazo, às vezes, essas diferenças elas são mais sutis da gente perceber. Mas, quando você aumenta a janela de observação, isso leva a quê? Leva a um cenário de que aquela lavoura ela tem dificuldade, por exemplo, de aumentar seus teores de matéria orgânica.
Por quê? Porque aí a gente olha para o carbono, né? Carbono é esse componente central de... Minha próxima pergunta que é um componente, que é um componente central a gente fala de saúde do solo, mas resiliência de solos, né? Ele tem interação com diversos processos. Mas a gente não consegue ter um acúmulo de nitrogênio no sistema se a gente não tem nitrogênio nesse sistema. Então você entende que se eu tiver um balanço negativo de nitrogênio, eu tenho dificuldade de acumular carbono. Então, quer dizer, no longo prazo, um manejo ineficiente de FBN em soja, uma adubação talvez não muito responsável do milho, uma adubação nitrogenada, pode explicar essa dificuldade que a gente tem às vezes de manter ou mesmo aumentar a teoria de matéria orgânica. Então, o nitrogênio é um componente importante para o sistema como um todo. Você viu que você começou falando de nitrogênio em milho, eu só falei de soja e sistema, né? E aí, quando a gente vai para o milho, sim, aí a gente tem também alguns resultados interessantes que apontam, né, que a gente tem que ser muito cuidadoso como a gente posiciona em função do híbrido, janela. Tem série de discussões aí em como a gente maneja nitrogênio para milho, que a gente também pode fazer essa cultura explorar, aproveitar melhor esse nutriente tão importante para o sistema como um todo. Não, perfeito. E no caso aqui, principalmente pela nossa região, a gente trabalha muito esse sistema soja e milho, e é difícil você mudar essa conta quando você tem duas culturas comerciais que entregam resultado financeiro, né? E você tem alguns ajustes ali de manejo, que você precisa entrar com outros cultivos para trabalhar sistema mesmo. E aí eu acho que vem até muito que a gente acompanha aqui na nossa região esses movimentos de consórcio, atividades mais regenerativas, de entrar com mais plantas no sistema para trabalhar também esse nitrogênio, não só da soja, mas de outras culturas. E o que a gente fala muito do potencial é que você tem um potencial do ambiente, você tem um potencial climático, igual a gente está vendo agora na safrinha, um potencial climático até interessante para o milho, diferente de outros anos, mas pode ser que esse potencial climático ele não vai entregar o resultado por conta do ambiente estar sendo limitado por algum desses parâmetros. E aí esses parâmetros, hoje, quando a gente trabalha muito na consultoria, você fala que cada parâmetro ele também tem que ser ajustado, essa reguinha ela tem que ser ajustada de acordo com a condição que aquele cliente está, né? Então, naturalmente, se ele está com uma produtividade média ali um pouco mais baixa e um investimento um pouco mais baixo, a régua de avaliação dele é diferente de um outro produtor que está já com tetos maiores, que o ajuste fino que você comentou, provavelmente a gente tem que olhar para o que nós entendemos que são bons teores de determinados nutrientes, essa régua é diferente. Como que você trabalha isso a hora que você vai fazer uma interpretação de análise? Assim? Você leva em consideração só o que você está vendo ali no resultado? Ou você puxa histórico, você puxa perfil de cliente? Lucas, essa pergunta é muito boa, porque você traduz o que a gente tem de base bibliográfica, de dados, com o que de fato a gente pode, né, colocar, ou às vezes até faz mais sentido a gente colocar para uma recomendação. Essa interpretação, no meu entendimento, a gente não pode utilizar. Hoje a gente tem N tabelas de interpretação, algumas, né, propostas de atualização. O fato é o seguinte, né, a gente precisa entender que cada produtor tem um perfil, mas cada talhão dentro de uma fazenda ela tem a sua história. Então a gente precisa entender em que momento da história daquele talhão aquele talhão está. E aí a gente tem a história da escadinha, eu gosto muito da escadinha, né? Então você tem uma escadinha. E a ideia é que você suba degrau por degrau, às vezes mais que um degrau, às vezes você passa um ano que você fica no mesmo degrau, mas no longo prazo você vai caminhando, melhorando aquela sua realidade. Então, assim, diagnóstico, a gente já comentou, é extremamente importante para isso, então você precisa monitorar isso. E aí você levanta não somente os dados que a gente tem a partir de uma análise de solo, né, uma análise também de alguma avaliação de compactação, infiltração de água no solo, tem vários dados que a gente pode levantar. Foliar, que a gente foliar também interessante. Então tem uma série de dados que a gente pode levantar como diagnóstico, mas eu preciso entender também o histórico daquela área em termos de produtividade. Aí a gente tem que dar uma olhada pro operacional daquela fazenda, o pátio de máquinas. Então uma série de coisas que a gente tem que considerar para a gente fazer um posicionamento, né? Então eu preciso
entender que momento, que estágio que aquele talhão está, e aí, com base nisso, eu consigo ajustar essa régua. Então, assim, eu acho que às vezes a gente fala em entender que existe uma única régua e uso para todas as situações, né? E às vezes não faz nem sentido, né? Então, às vezes o que a gente quer buscar no longo prazo é 150 de um determinado nutriente, potássio, por exemplo. Mas você tem um talhão que está em 60, né? E aí tem todo um contexto de ano, de preço do grão, de outros investimentos que esse produtor tem que fazer também em outras frentes, e a gente tem que ter bom senso de ajustar. Bom, nossa régua então ela vai ser aqui. E aí a gente tenta subir um degrau e depois outro degrau. E aí a gente vai olhando isso para nutrientes mais limitantes. O ponto é o seguinte, muitas vezes não. Existe tecnicamente que a gente deve falar, que talvez a melhor recomendação técnica possível, e existe o que é execuível em termos financeiros e operacionais. E aí a gente tem que ter bom senso de traduzir isso, né, de modo que a gente tenha uma recomendação então que seja compatível com o perfil, com o financeiro, com o momento daquele produtor e que tecnicamente seja razoável. Por isso a história da escadinha. Eu não posso usar a mesma regra, não posso em um ano querer resolver assim, trazer para o melhor cenário todos os talhões de uma propriedade. A gente precisa entender em que momento cada um desses talhões está e o que é mais interessante a gente fazer naquela safra. Já tendo mapeado isso, que numa próxima safra a gente vai ter que mover para tentar resolver um outro problema. E aí, por isso, a importância do monitoramento constante, a importância da gente manter os parceiros, né? Porque se eu nessa história eu mudo o laboratório, por exemplo, talvez bagunce o meu racional. Né? Porque a gente sabe que existem diferenças, não necessariamente em métodos, mas em resultados. Né? Hoje os resultados aceitáveis eles estão dentro de uma variação aceitável. Perfeito. E aí, um negócio que eu comento muito também, o cuidado com a rede social, né? Que hoje você tem essas regras que são colocadas na internet e assume-se como é aquilo, é onde eu quero chegar, mas às vezes o problema não está em atingir o que você comentou dos 150, o detalhe está naquela realidade, está num operacional, está num plantio mais bem feito. Então, eu acredito muito que essa customização a cada realidade, a cada peculiaridade de produtor e você entrar no detalhe, é plantio, é uma tecnologia de aplicação, às vezes a fertilidade ali, ela está te limitando em certo ponto, mas a sua limitação muito maior está no manejo de doenças ou no manejo de plantas daninhas. A gente vê a multidisciplinariedade. Cada uma tem o seu nível de importância e por isso que a gente não pode também assumir tudo como regra, né? Então o teto agora é esse. Os parâmetros na análise foliar eles têm que estar todos acima disso. E essa customização eu também acredito que ela vem para encaixar muito em cada realidade do produtor e é isso que a gente quer trazer no workshop também. O Crucial falou um negócio que foi super importante, que ele falou, Lucas, a gente tem que começar fazendo o básico bem feito, o arroz com feijão. A partir desse básico bem feito, aí a gente começa a entrar nos ajustes finos. Não adianta você querer colocar a janela ou o telhado sem ter feito o alicerce. E aí nessa parte de alicerce, quando a gente fala de fertilidade do solo, a gente fala muito de construção de perfil do solo, de ter um solo bem corrigido, principalmente questão de alumínio tóxico ao longo do perfil. Essa parte de construção de solo hoje, como que você vê a importância? Calcário, gesso, níveis de determinados nutrientes ao longo do perfil do solo. Gostaria que você discorresse um pouquinho a sua visão nessa parte relacionada ao perfil do solo. Tá ótima. Essa fala do Crucial é boa, porque talvez a gente poderia resumir até o tema da palestra aí em alguma coisa como o básico bem feito ainda funciona. Que eu acho que é onde, às vezes, você comentou aí de redes sociais, né? Alguns movimentos que a gente acaba esquecendo um pouco disso. Então, você está olhando lá para um manejo extremamente refinado e você esqueceu de organizar a sua base. E aí você não vai conseguir chegar no resultado que você quer, você vai se frustrar, né? Enfim, eu tenho algumas críticas quanto a alguns movimentos que acontecem e que a gente acompanha. São movimentos legais, só para discorrer um pouco sobre isso, né? Acho que a gente coloca um foco no potencial que a gente pode atingir, acho que isso é muito bacana. Mas muitas vezes a gente vem de uma ideia de que todo mundo consegue aquilo lá.
quando a gente entende, a gente precisa ser honesto que não é assim. Infelizmente, nem todo mundo consegue produzir 100 sacas de soja em qualquer situação, entendeu? Você tem momentos. Em algum momento você vai chegar nisso, mas existe um caminho a ser percorrido até lá, e isso passa por tempo, por operação, por financeiro, né? E a gente não consegue resolver isso de agora para a próxima safra, muitas vezes, né? E essa ilusão criada acaba levando muitos produtores, a gente tem vários exemplos aí, a fazerem investimentos que simplesmente não se pagam. Não faz sentido, porque no fim do dia, o que você precisa não é produzir mais, mas é você ser mais rentável. Tá? Então, produzir mais não necessariamente é ganhar mais. Né? Obviamente, tem dados que o próprio Sr. Alencar mostra, isso é importante, mas você tem que fazer isso de maneira sustentável. E aí passa por essa estruturação dessa base bem feita. E aí você comentou bem. Correção do solo, né? O uso do gesso agrícola, e é algo que a gente não pode abrir mão, a gente precisa olhar sempre para isso, e eu gosto de falar que, né, principalmente em áreas já rodando, né, em áreas então que você você não está olhando para uma abertura, não está olhando para um reset, a gente precisa se adiantar muitas vezes essas coisas, né? Porque a gente tem alguns mitos, né, sobre, por exemplo, corretivos, que na prática não acontecem da maneira que a gente acha que acontece. Né? Então, acho que eu consigo resumir essa questão do perfil do solo, que a gente precisa olhar ele no começo do nosso negócio, quando você vai hoje, a gente tem muita área a ser aberta, ou que está sendo resetada, então você precisa ser muito assertivo nessa abertura, porque é onde você vai conseguir colocar aquele calcário que já é pouco solúvel, numa profundidade um pouco maior, e aí você consegue, essa largada tem que ser muito bem feita. E depois você precisa monitorar isso, e ano após ano, mesclando essas ferramentas que a gente tem, calcário, gesso agrícola, eventualmente você precisa de uma planta com uma diversidade de raiz diferente para você ajudar nessa movimentação no perfil, mas o fato é o seguinte, eu acho que se eu pudesse resumir alguma, talvez dica para isso, a gente tem que se antecipar a esses movimentos. Principalmente quando a gente pensa em calcário. Calcário é qualquer tipo de corretivo, porque são fontes, um calcário mesmo ele tem uma solubilidade muito baixa, né? A gente às vezes não consegue ter aquele resultado dentro do período que a gente espera, né? Porque a gente tem lá o PRNT, né? A porcentagem daquele calcário que reage em até 3 meses. Mas esses 3 meses, a gente tem um ponto aí que é 3 meses desde que eu tenha água suficiente para isso, para esse calcário solubilizar e reagir, o que muitas vezes não acontece. Então a gente não consegue ter aquele efeito esperado no prazo que a gente tem. Então a gente precisa estar um passo à frente disso e entender como vai essa nossa área para a gente se adiantar a isso, né? Para a gente aproveitar melhor esse tempo de reação um pouco mais demorado do calcário. Tá? Então tem dados aí que muitas situações em dados diversos de literatura que mostram que em 3 meses, que é quando a gente esperaria que talvez 90% daquele calcário tivesse reagido, a gente tem dados que mostram que 15%, 20% desse calcário reagiu. Né? Diferença grande. E aí se você tem uma situação que você mais... O problema já está instalado. Exatamente. Instalado, você já tem vários alertas ali desse problema instalado, você continua com aquele problema na safra seguinte. Então é um movimento que você tem que se adiantar um pouco. E aí, obviamente, o gesso, por exemplo, é uma ferramenta interessante, muito mais solúvel. Quando você pensa em alumínio, ele consegue mitigar esse problema com até com maior velocidade com o calcário. Não resolve por completo o problema, não consegue corrigir hidrogênio, né, acidez potencial, mas ele consegue mitigar o alumínio. Então você tem que mesclar essas ferramentas que a gente tem em função, de novo, do momento daquela área. E a gente pode pensar até em outras, a gente fala em calcário, mas a gente tem outras fontes de corretivos que aí sim teriam uma reação mais rápida, né? Mas a gente precisa entender que momento que essa área é uma área própria, é uma área de arrendo, né, o contrato vai até quando, como eu preciso entregar essa área, o que eu preciso fazer. Então, uma série de coisas que precisa considerar para a gente ser assertivo em qual tipo de corretivo a gente pode utilizar ali. Entendeu? Perfeito. Mas é fundamental, a gente não pode, é inegociável a gente trabalhar, por exemplo, correção do solo nesse perfil, né? Não, perfeito. Bom, vamos dando sequência aqui, agora eu quero entrar no fósforo e no potássio. A gente sabe também aqui na nossa região, principalmente,
os produtores que já vêm trabalhando o solo há um bom tempo, a hora que a gente pega as análises, a gente vê teores muito bons de fósforo e a gente vê o potássio ficando um pouquinho para trás e a própria dinâmica da genética, principalmente de soja, mudou muito com relação a esses níveis de exigência, né? E aí eu queria já puxar um ponto que a gente já conversou bastante outras vezes também, como que é a sua visão em relação a essa dinâmica e interação entre investimento, fósforo, potássio, aos teores desses nutrientes no solo e a parte orgânica como alternativa disso, seja no caso de um aproveitamento melhor do fósforo através de micorrizas, como que essa parte biológica também vem interagindo com todo esse ambiente. Perfeito, Lucas. E você resumiu muito bem o cenário que a gente tem, né? A gente tem um histórico de aplicação de doses muito parecidas de fósforo e potássio, talvez os nutrientes que a gente mais se preocupava, né? Ninguém questionava uma compra, um posicionamento de fósforo e potássio, e às vezes outros nutrientes a gente deixava para um segundo momento. E esse histórico de um uso de doses equivalentes de fósforo e potássio associado a uma mudança da própria genética, você trouxe hoje para um cenário muito comum, que é teores bons de fósforo e esse potássio ali puxando um pouco essa régua do potencial para baixo. Então, hoje é mais comum você precisar corrigir potássio nas áreas do que de corrigir fósforo. E é próprio perfil de genética, hoje a gente tem uma demanda muito maior por potássio do que por fósforo nesse nosso sistema. Então, salve algumas exceções, a regra é essa. Então, hoje a gente precisa... O potássio ele tem sido mais preocupante do que o fósforo. E aí, quando você olha para o potássio, então, a gente hoje tem... o posicionamento quase sempre, a gente tem uma recomendação muito maior de potássio para compra, investimento, do que para fósforo. E aí, de novo, a gente olha para o potássio, a gente tem hoje que entender o que nosso sistema consome, né? E isso é o que a gente precisa alocar nesse sistema e aí trabalhar essa questão de correção desse potássio no solo pouco a pouco. Né? Hora a gente olha para o teor dele em miligramas, hora a gente olha para a saturação dele na CTC, porque depende do tamanho dessa caixa de solo, isso pode 3% diz uma coisa num solo e diz outra coisa totalmente diferente em outro solo, né? Então, potássio, a gente está nesse racional. A gente tem um sistema que vai consumir algo entre 120 a 150 pontos de potássio por ano. Eu estou falando de exportação, né? Então, muitas vezes você fala assim, professor, será que eu consigo diminuir meu potássio? E muitas vezes a gente não está aplicando nem o que a gente precisa de potássio, né? Então, que dirá diminuir? Então, a gente tem que olhar o que a gente... Porque, assim, se eu quero produzir muito, se eu produzo muito, isso proporcional. É o ônus do bônus, entendeu? Então, eu tenho, obviamente, uma demanda maior por nutrientes. Então, potássio é esse racional. Fósforo, a gente tem uma situação já que em muitas áreas a gente tem teores altos de fósforo. E aí, você comentou coisas importantes. A gente tem que olhar, então, como que a gente aumenta a eficiência de uso desse nutriente. Então, a gente já consegue reduzir um pouco a mão no aporte mineral desse nutriente, mas a gente precisa se assegurar que aquela planta vai conseguir absorver. E aí, fontes, né? Hoje você tem manejos biológicos interessantes, o uso de micorriza é um deles, por exemplo, que aumenta muito a capacidade das plantas absorver esse fósforo, o uso de hoje compostos, compostagem, né, onde você consegue colocar esse fósforo em frações orgânicas, também melhora muito a dinâmica desse fósforo no sistema. Então, o fósforo, a gente consegue reduzir um pouco as doses de entrada, desde que a gente consiga lançar mão de manejos que permitam que a planta use de maneira eficiente o que a gente tem lá. Uso de fontes organominerais, uso de biológicos, micorrizas em especial é um deles. Eu acho que é algo que a gente... E ter planta, diversidade de plantas é um negócio interessante, né? A gente tem para fósforo, a gente tem no Cerrado, a gente tem uma época do ano seca. E essa época do ano mais seca, ela é muito importante para a gente, quando a gente pensa em fósforo, porque se a gente não tiver um manejo adequado nessa época, é ali que a gente perde o fósforo para o solo, a gente pode falar assim. Então é importante que eu mantenha esse fósforo em frações orgânicas, então ou em plantas ou em frações orgânicas que sejam menos suscetíveis a processo de adsorção e aí mais prontamente vão estar disponíveis para as plantas no próximo ciclo.
Então, o manejo de fósforo e potássio eu olharia mais ou menos assim. Fósforo tentando ser mais eficiente para a gente utilizar o que a gente já tem, e potássio olhando com atenção para a gente colocar pelo menos o que a gente precisa e corrigindo isso pouco a pouco, de maneira customizada, dependendo da situação que a gente tem. Bom demais. Bom, e você puxando aqui meio que fazendo um gancho de tudo que você falou, você comentou também da questão do carbono como papel principal dentro desse sistema, né? Quando a gente está falando correção, manutenção, permanência, essa evolução constante, o carbono ele acaba que ele vai permeando todos esses assuntos, né? Hoje o carbono, quando você olha para ele, principalmente essa questão de aumento de matéria orgânica e de aporte de palhada no sistema, ou não? Tem mais algum ponto aí que é importante tá abordando do carbono como agente fundamental nesse processo? O carbono ele é componente central de tudo isso que a gente fala, né, de resiliência de solo, né? A melhoria de qualquer ambiente de produção, ela passa por uma melhoria desse carbono. E aí, no primeiro momento, obviamente, a gente fala em quantidade. Então, o que a gente tem mais fácil para olhar isso é a matéria orgânica. Então, como está essa matéria orgânica ao longo desses anos, né? Ela vem se mantendo, a gente está conseguindo aumentar, e aumentar passa por várias coisas, né? Você falou bem, colocar palha nesse sistema acho que é o principal ponto para a gente conseguir aumentar carbono. Mas não somente palha, precisa colocar raiz, porque um ponto que a gente esquece é que o carbono da palha, lá, aquele carbono que a planta assimila da atmosfera, coloca na sua estrutura e depois deixa no solo, né? E não necessariamente todo aquele carbono vai se transformar em matéria orgânica. E a relação do carbono da raiz que se transforma em carbono orgânico, ela é muito maior do que o carbono que vem da palhada sobre o solo. Então, tão importante quando a gente colocar a palhada é a gente colocar a raiz. Talvez até mais importante a gente colocar a raiz quando a gente pensa em manutenção e aumento de carbono nesse sistema. E aí depende de uma série de coisas, né? Um manejo eficiente de nutrientes, de correção do solo. A gente precisa permitir que essas plantas produzam mais raízes, acumulem mais carbono e deixem lá. Uso de fontes orgânicas. Então, assim, todo esse ambiente que a gente prepara, visando que as plantas produzam mais, é um ambiente que é interessante para a gente aumentar o carbono no solo. E aí, em algum momento, a gente talvez está chegando nesse momento, alguns movimentos a gente já vê acontecer, que a gente não está mais olhando somente para o aumento do carbono em termos de quantidade, mas a gente começa a olhar para a qualidade desse carbono, né? Porque eu acumulo carbono, agora eu preciso manter ele. E aí a manutenção desse carbono no solo depende da forma com que ele se encontra. Quão protegido ele está dentro da estrutura do solo, por exemplo. E isso tem a ver com qualidade de carbono e não só quantidade. Então, a gente vê algumas coisas acontecendo e eu acho que isso deve aumentar, que a gente vai começar a olhar não somente para quantidade, mas qualidade desse carbono. Como está esse carbono? Como está protegido esse carbono dentro do seu solo? Tá? Perfeito. Eu acho que aí a gente vai conseguir encontrar muitas respostas, principalmente nessas questões quando envolvem extremos, né? A gente vai falar, por exemplo, de mitigação de estresse. Mas até onde você consegue ter um fator de correção dessa condição de estresse quando você tem um carbono bem estruturado no solo, que tem uma capacidade de armazenamento de água. A gente falou também em alguns momentos da parte de temperatura, não é só água, você vê áreas embaixo de irrigação, embaixo de pivô, estressadas, né? Você vê um ambiente sentindo também e não atingindo todo o seu potencial produtivo, e acredito muito que o carbono vai ter um papel fundamental aí como um fator de correção dentro desse potencial atingível, né? Você tem uma parte relacionada ao que está interagindo com o clima, mas você pode trabalhar também essas variações climáticas tendo um fator de correção com um solo e um ambiente mais bem estruturado. E aí, a gente já falou disso de algumas vezes, não é o tema principal do bate-papo aqui, né? Até porque a gente também quer deixar bastante assunto pro dia do evento, pro dia 11. Eu acho que lá que a gente vai conseguir trazer mais dados, mais informação de tudo que a gente está trabalhando, mas a gente vê também agora uma nova possibilidade, que é os produtores também acessarem
essa receita extra pelo ativo ambiental, né? Através desses projetos de carbono. Então isso é algo que eu também vejo que todo o trabalho de construção de sistema, para quem já estava olhando para isso, começa a ter uma nova possibilidade que viabilize em algum momento também esses investimentos maiores para estar construindo todo esse trabalho. Sem dúvida, é um sistema, é um prêmio para um trabalho bem feito, né? Eu acho isso justo e espero que mais produtores possam acessar esse tipo é um prêmio, mas que financia também, né? Então, você tem um prêmio para um trabalho bem feito que você vai utilizar muito provavelmente para você continuar fazendo um trabalho bem feito, para avançar em frentes que antes você não trabalhava. Então, é um ciclo que se retroalimenta em prol da gente ter uma agricultura sempre mais sustentável. Acho que isso espero que amplie cada vez mais esse tipo de projetos, né? Porque é muito legal a gente ver os produtores sendo premiados por um trabalho bem feito. Perfeito. Gustavo, como sua mensagem final aí, o que você pode deixar um recado para quem vai estar presente no evento, que eles podem esperar da sua palestra, que você vai trazer de conteúdo aí para estimular todo mundo a estar presente lá no dia 11, lá no Carregal. Tá ótimo, então. Então, pessoal, espero que todos tenham aproveitado essa conversa de agora, um pouco do que a gente vai explorar com mais profundidade no dia 11, no workshop Plantio Inteligente. Me sinto honrado, tá, Lucas, de participar do workshop na presença de outros tantos palestrantes extremamente competentes e de um público extremamente seleto, né? Então, não vou mentir, a gente fica um frio na barriga para conversar de técnico em meio ambiente tão assim, atualizado, né? E muita gente fazendo tudo que tem que ser feito de maneira muito bem feita. Mas ainda assim espero contribuir com a qualidade desse evento, trazer algumas informações atuais, informações extremamente aplicadas para contribuir para a realidade de cada um aí. Então, assim, deixo aqui o meu convite para todo mundo possa participar do workshop Plantio Inteligente no próximo dia 11. Vou tentar dar o meu melhor para trazer informações interessantes para vocês e tenho certeza que meus colegas farão o mesmo. Então, assim, acho que vai ser um dia muito legal e de muito aprendizado para todo mundo. Com certeza. Vamos estar em casa, né? Vamos estar Justo. Lá no Carregal, que também é um baita de um amigo. Eu gostaria de te agradecer pessoalmente aqui todo esse apoio que você tem nos dado, todo esse suporte. Também tenho certeza que você vai conseguir contribuir bastante com informação prática, fazendo esse link da pesquisa aplicada que a gente comenta bastante, né? E para finalizar nossa sexta-feira, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Igual o Gustavo comentou, no dia 11, lá na Estação de Pesquisa Agrocarregal, a gente vai ter uma oportunidade e é um evento anual que já se tornou um marco na nossa história, que acaba que ele é um pontapé inicial de tudo que a gente aprendeu no ciclo passado, mas já se preparando para os desafios do próximo ciclo que a gente já começa a preparar e trabalhar a partir de agora. Então eu desejo a todos vocês uma boa sexta-feira, que vocês continuem acompanhando os materiais que a gente está divulgando. Tudo isso realmente é para compartilhar informação de uma maneira prática, mas também sem perder a qualidade técnica, que é o mais importante. E a hora que a gente consegue associar técnica e prática, e isso por metro quadrado dentro da nossa propriedade rural, é onde a gente consegue alcançar maiores resultados. Então, desejo uma boa sexta-feira a todos e um grande abraço.